Olá, querido, olá, querida, tudo bem com você? Tudo bem, igreja linda? Separei um momento também para nós refletirmos a respeito de ocorrências que estão em andamento hoje na situação política do nosso país. Eu não quero aqui de maneira nenhuma falar de uma abordagem política partidária, eu quero aqui falar à luz da palavra de Deus, aquilo que entendo ser importante para que nós reflitamos hoje quanto a essas situações, os agravamentos e as situações difíceis que temos que lidar para que possamos saber como nos comportar num mundo tão polarizado como o de hoje. Gostaria muito que você fizesse essa reflexão comigo à luz da palavra de Deus. Não pretendo aqui apresentar opinião política, ainda que eu a tenha. Eu tenho minha própria opinião política, eu tenho minha própria visão de mundo, assim como eu sei que cada um daqueles que estão me ouvindo agora também tem uma opinião e uma visão política de mundo. É verdade, todo ser humano tem uma maneira de enxergar o mundo, mesmo aqueles que não se manifestam, não apresentam opinião a respeito daquilo que estão fazendo. Eu quero tão somente aqui, fazer uma abordagem bíblica. Por quê? Porque somos cristãos, Somos cristãos, cremos em Deus e cremos que a Bíblia é para nós um manual de vida e ela é que tem que ter autoridade sobre os nossos pensamentos e que sobre os nossos pensamentos possa também vir a afetar o nosso comportamento. Eu separei o texto de Jeremias, no capítulo 17, versículo 5, nós leremos 2 versículos apenas, tá bom? O texto diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Queridos, eu separei esse texto por quê? Porque enquanto o coronavírus está em andamento, acontecendo, e tantas notícias ruins nós temos recebido, também muitas movimentações políticas têm acontecido. E nas movimentações políticas, os ânimos se exaltam, os ânimos exaltados acabam ferindo, magoando, entristecendo. E por que é assim? É assim justamente porque todos nós pensamos e todos nós temos uma visão de mundo a respeito daquilo que é melhor, daquilo que é pior. Só que o homem se engana, O homem, entenda no termo genérico, homem e mulher, o ser humano ele se engana quando ele pensa que a sua escolha, somada à escolha de um outro grupo de pessoas, e pense você que seja um grande percentual ou um pequeno percentual da população brasileira, isso pode mudar a história. Querido, infelizmente não é assim. Infelizmente não é dessa maneira que acontece. Sabe por quê? Porque nós estamos esquecendo de uma única coisa. Nós não temos o governo sobre a história do mundo, nós não temos o governo sobre a história do nosso país. O país, em função dos seus muitos anos de existência, mais de 500 anos, e uma história de muita perseguição, uma história de muita mentira, uma história de muito roubo, uma história de muita corrupção, uma história de muitos enganos, Sentimentos foram gerados em nosso coração que agora estão eclodindo em meio uma enxurrada de más notícias que recebemos no meio político e econômico nacional. Só que deixamos de sair de um processo de passividade e passamos a um processo de agressividade, e nenhum dos dois é bom. Nem o homem, nem a nação, nem a população pacífica, muito acuada é bom, também não é bom todo esse exaltar de ânimo. Por quê? Porque o alvo de todos os ânimos exaltados são outros homens e outras mulheres. Ou seja, a maioria, diria 95% de tudo que as pessoas põem de agressividade, violência nas suas postagens hoje na rede social não chegam ao ouvido daqueles que são os seus mentores ou dos seus das suas pessoas apreciadas, dos seus ídolos, Não, pelo contrário. Na verdade, só chega ao coração de algumas pessoas, e essas pessoas são pessoas bem de perto. Não são pessoas que estão morando no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional, estão morando nas mansões da vida. Não, são pessoas que estão do seu lado. Pessoas que durante muitos anos você os amou incondicionalmente, mas por causa de uma visão política. Talvez hoje elas estejam sendo rechaçadas, estejam sendo excluídas, maltratadas. O que eu queria refletir contigo nesse texto é justamente isso.
Esse comportamento, quando é assim praticado, ele indica que o homem está confiando no homem. Ou seja, eu confio tanto no candidato A ou no candidato B, seja ele um candidato que está hoje no poder, seja ele um candidato que já passou. Quando nós declaramos que confiamos a tal ponto em alguém, que nós ferimos os outros e maltratamos as outras pessoas com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com a nossa insistência, sem levar em consideração que o outro também é livre, que o outro também tem o direito de fazer escolhas e que, na verdade, todos somos enganados, tanto os antigos como os atuais governantes, todos enganam, todos mentem. Por quê? Porque são homens. Sim, onde há o homem, há pecado, e onde há pecado, há erro, há engano. Ninguém é santo. Nem o antigo, nem os antigos, nem o atual. Ninguém é santo. Ninguém merece a confiança cega. Ninguém merece que você maltrate outras pessoas. Sabe por quê, querido? Porque, na verdade, quando nós maltratamos alguém, quando nós brigamos com alguém, quando nós discutimos com alguém, defendendo uma ideologia pessoal, seja ela que for, de direita ou de esquerda, de centro, de cima ou de baixo, seja qual for a ideologia, nós estamos plantando sementes pelo caminho. E a Bíblia é muito clara a respeito disso. A Bíblia diz que no homem não deve se enganar. Aquilo que semear, isso colherá. Então, se nós agora, porque declaramos confiar em A ou B, começamos a maltratar, começamos a ignorar, começamos a excluir as pessoas do nosso relacionamento, amanhã colheremos o fruto disso. E amanhã nós também seremos aqueles que vamos estar arrependidos dos erros que os nossos escolhidos, os nossos preferidos cometeram. Veja o que a Bíblia diz. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração de Deus. O que é apartar o coração de Deus? Apartar o coração de Deus é não ter mais em seu coração a orientação da Bíblia, a orientação da sabedoria que vem do alto. Apartar-se de Deus não é deixar de declarar Jesus como Salvador, não é deixar de declarar que crê em Deus. Apartar-se de Deus é apartar-se dos seus mandamentos. Então, quando Deus diz que nós devemos amar ao nosso próximo da mesma forma como Jesus nos amou, e nós estamos maltratando, estamos agredindo, estamos violentando o direito que o outro tem de pensar diferente, nós estamos nos afastando de Deus. Você pode estar agora incorrendo em pecado por causa disso. A palavra nos diz que essas pessoas que confiam no homem a tal ponto, elas não verão quando vier o bem. Veja, porque será como arbusto solitário no deserto. Já fala de solidão, né? Imediatamente já vemos aqui um resultado dessa semeadura. Antes morará nos lugares secos, ou seja, lugares áridos, lugares sem vida. E diz ainda, não verá quando vier o bem. Ou seja, aqueles que vivem com uma ideologia, martelando a sua cabeça e ignoram que os homens fazem coisas boas e coisas ruins, acabam por se frustrarem porque estão confiando no homem e se afastando de Deus e dos seus mandamentos. A Bíblia nunca mudou. Ela não disse que era para nós, em algum momento, deixarmos de amar o próximo. E nem digo amar como a nós mesmos, porque isso é Velho Testamento, eu prefiro Novo. É amar como Jesus nos amou. E aí, quando nós olhamos, por exemplo, de Jesus, nós percebemos Jesus amando Pedro mesmo quando foi negado 3 vezes. Nós vemos Jesus amando João mesmo quando foi abandonado por ele na hora da sua perseguição e prisão. Nós vemos Jesus amar Barrabás e permitir que até Barrabás sobrevivesse e ele morresse por ele, sendo Barrabás ainda assim um assassino. Eu quero lembrar a você que nós não podemos nos apartar de Deus, apartar da sua lei, da sua palavra, porque isso será pecado cometido por nós. Nenhum governante que entrou no poder até hoje, entrou porque eu ou você escolhemos. Todos entraram debaixo da permissão de Deus. Pastor, isso quer dizer que aquele político que eu detestava, ou esse político que eu detesto, ele entrou ou está hoje no poder porque Deus permitiu? Sim, querido. Sim, e lutar contra isso também é pecado. Não quer dizer que você não deva lutar por aquilo que você acredita. Pelo contrário, eu acho que você deve continuar militando, lutando por aquilo que você acredita. Contudo, aquilo que você acredita baseado, fundamentado naquilo que os homens fazem, os homens dizem, deve ficar apenas no campo político, não deve ser trazido para a vida.
Porque os homens erram, os homens pecam, e quando os homens erram e pecam, nos levam também a errar e pecar quando defendemos cegamente alguém. Os homens serão eleitos e serão destituídos por suas escolhas, e não porque eu e você queremos. E se cair ou se levantar, será porque Deus assim permitiu. Então reflita sobre isso. Quantas pessoas você, com uma ideologia de esquerda ou de direita, de centro, de cima ou de baixo, quantas pessoas você já excluiu do seu relacionamento? Quantas pessoas não querem mais ouvir você? Quantas pessoas não te respondem mais? Quantas pessoas não comentam mais o que você diz? Isso significa dizer que talvez uma semente ruim esteja sendo plantada em muitos corações. E Deus espera que nós lancemos boas sementes na terra para que possamos colher boas sementes também. Então fica aqui a minha reflexão. Não quero aqui de maneira nenhuma dizer quem é melhor, quem é pior. Pelo contrário, eu também tenho os meus erros, eu também sou pecador e também cometo erros como todo mundo. Eu tenho a minha própria ideologia. O fato é, a minha própria ideologia nunca poderá estar acima daquilo que é o mandamento divino. Oro pelo governante atual, tanto quanto orei pelos governantes passados, e orarei pelos governantes do futuro, porque bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, e não cujos homens, sejam eles de que partidos forem, sejam senhores. Que Deus abençoe a tua vida e que você possa crescer e multiplicar em graça na presença de Deus, levando com sabedoria os seus relacionamentos para produzir frutos de paz. Deus abençoe em nome de Jesus.